Vamos lá, gente. Na primeira aula a gente falou sobre a parte de proteção salarial, que eu falei aqui os benefícios da proteção salarial, né? Falei aqui o passo 1 para quem é CLT, passo 1 para quem é autônomo e o passo 2 que é a parte de desautorização. Se você ainda não assistiu essa aula, assista essa aula de proteção salarial primeiro, que eu já disponibilizei, antes de você assistir a aula que a gente vai falar agora, que é da clareza do seu estado financeiro atual. Para que a coisa, você vai seguindo um fluxo, ok? Eu vejo muita gente fazendo a coisa fora de ordem, gente, e isso aqui é algo que você precisa seguir uma ordem, ok? Então tá aqui, na aula aqui, na outra aula eu passei isso tudo aqui, eu expliquei, tem esse fluxo para vocês, esse mapa mental para vocês aí fazerem as anotações, e agora a gente vai falar da clareza, teu estado atual. O que a gente precisa considerar aqui no seu estado atual? Primeira coisa que a gente precisa considerar, para quem você deve, ok? Para quem você deve? Quais são suas dívidas? O que deve? O que você deve? Eu vejo muita gente, eu faço nas aulas, né, quando eu faço principalmente mentoria individual, que eu faço essa anamnese que a gente chama, né, eu faço no primeiro encontro, sou eu que faço isso aqui com o aluno. Eu vou fazendo, fala aí para quanto você deve, para quem deve e tal. A pessoa às vezes não sabe, ela não faz ideia, às vezes, mas eu não sei. Aí tem gente que sabe, aí vai falando e tal. Aí eu chego no final e falo assim: terminou? Podemos ir pro próximo? Podemos continuar? Não, não, Gabriel, tá terminado aqui, já tá tudo aí que eu tinha. Graças a Deus, acabou. Tá bom. Tá bom. Então podemos continuar. Ah, não, peraí, lembrei aqui do negócio. Tem mais uma. A pessoa não sabe exatamente para quem ela deve e o que ela deve. Então é um momento de muita clareza, de tomar consciência, de você saber todas essas informações. Porque é aqui que a gente vai olhar para números. A gente vai precisar olhar para números. Dentro do que deve, você precisa saber aí quanto deve. E dentro do quanto deve, você precisa entender o seguinte: quanto você já pagou e quanto falta pagar. Você precisa ter clareza disso. Quanto eu paguei? Quanto falta pagar? Qual o custo efetivo total dessa operação? Quais os juros ao mês? Como você vai negociar um valor justo? Como que você vai negociar uma redução de juros se você não sabe o custo efetivo total e os juros ao mês? Eu vejo gente falando assim: ah, mas eu consegui reduzir os juros. Tá bom, vamos olhar o custo efetivo total? Dobrou o custo efetivo total. Então não se negocia só com base em parcela, não se negocia só com base em juros. Você precisa negociar com base num todo. Você não fez um contrato só com base na parcela. Por que hoje talvez você esteja passando por apertos? Porque quando você fez o seu contrato, quando você fez aquele empréstimo, você negociou com base na parcela. Você falou: não, dá para pagar essa parcela. E não é assim que funciona. Você precisa negociar com base no contexto, no todo, ok? Então são informações que a gente precisa pegar aqui. Mais algumas coisas aqui que você precisa pegar em relação a essa questão de quanto você deve. Você precisa entender uma coisa que eu chamo de valor justo. Qual o valor justo? O valor justo se você fosse quitar hoje? Os alunos falam para mim assim: Gabriel, eu perguntei para o banco quanto que seria para eu quitar hoje à vista. Só que olha só, eu parcelei, eu peguei 20 mil reais e parcelei isso em 36 vezes de R$ 1.000. Era o que dava para fazer na hora. Só que o negócio é o seguinte: eu já paguei 10 mil, eu já paguei 10 vezes de R$ 1.000, 10 mil. E se eu for quitar essa dívida, eu pergunto quanto seria para eu quitar a dívida hoje? É os mesmos 20 mil que eu peguei lá. Como assim? Eu falo: é por isso, você precisa olhar para entender qual seria um valor justo para você quitar essa dívida. Você está se baseando no quê? Você está se baseando no quê para negociar essas dívidas? O que você está levando em consideração? Você está levando em consideração só a parcela que vai caber no seu bolso? Não. Você precisa ter consciência desse estado para você ser o mais assertivo possível, ok? Outra coisa que você precisa fazer é categorizar suas dívidas. Você
Precisa saber as categorias, se ela é uma dívida com garantia, se ela é uma dívida sem garantia, se você deu alguma garantia, qual foi a garantia que você deu, se essa dívida é uma dívida só com banco, se ela é uma dívida com, pode ser uma dívida que seja com a empresa, seja uma dívida com pessoa. Tem dívida, por exemplo, que é de crediário, que é com loja. Você tem que entender isso. Qual categoria que está as suas dívidas hoje? Você precisa ter muita clareza disso aqui para você fazer o seguinte, priorizar as dívidas. Para você priorizar. Se você não tiver categoria, você não sabe como priorizar. Se você não tiver categoria, você não sabe em qual atuar primeiro. Qual dívida você vai atuar primeiro? Com base em que você faz isso aí? Ah, não, eu vejo as que tem juros mais altos, aí eu vou lá e quito primeiro. Quem te falou que é assim? Quem te falou que é assim? Sabe uma coisa que foi o que fez eu criar o meu método, que foi o que mais me ajudou? Foi eu sair da caixinha. Eu parar de olhar esse monte de dica, vamos dizer assim, óbvia, que as pessoas, óbvia entre aspas, né? Que as pessoas colocavam na internet, no YouTube, e, cara, eu falei, peraí, isso aqui não é bem assim. Isso não é desse jeito. Ah, não, ó, faz renda extra. Ó, corta seus gastos. Faz planejamento financeiro, faz controle financeiro, quita as... Eu falei, peraí, cara, isso aqui eu acho que não é assim. Eu sempre fui muito questionador, então eu comecei a olhar para isso e falei, peraí, isso aqui tem alguma coisa aqui que não está se encaixando. E foi quando eu fui vendo que não fazia sentido. A coisa não fazia sentido desse jeito. Se eu fosse seguir esse mais do mesmo, esse caminho... Ah, mas Gabriel, mas muita gente consegue. Consegue, eu não estou dizendo que muita gente consegue. Muita gente consegue também sair daqui de Brasília e chegar lá no Rio Grande do Sul, chegar lá em Porto Alegre a pé. Tem um monte de gente que pode conseguir. Você pega uns andarilhos na rua aí, gente que faz esse tipo de coisa. Vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Tem um rapaz que uma vez ele deu um testemunho na igreja que ele falou que ele veio andando de lá, não sei da onde, eu não sei se foi de Minas, ele veio andando até Brasília. Andando. Vinha andando, parava, vinha andando, parava. Na época que ele era morador de rua. Mas a questão é, quanto tempo vai demorar isso? Você está disposto a demorar 3, 4, 5, 10 anos? Eu acredito que não. Então, eu sempre gosto de trazer a comparação do seguinte, você pode ir a pé. Você pode ir a pé do lugar que você tiver aí. Ah, eu quero conhecer o Nordeste. Você mora lá no Rio de Janeiro, igual eu morava. Eu quero conhecer o Nordeste. Você pode ir a pé. Vai a pé, vai subindo ali, ó, e vai andando a pé. Quanto tempo você vai demorar? Quanto você vai se cansar? Será que você vai chegar lá no Nordeste inteiro? Você vai chegar lá bem a ponto de desfrutar? Essa é a questão. Ah, mas dá pra ir de carro? Dá pra ir de carro, mas cansa pra caramba também. Não é melhor ir de avião? Não é melhor? Então essa é a questão. Você precisa estar muito atento ao seguinte. Ah, eu segui a diquinha ali do YouTube, não sei o que e tal, pá. Isso aqui vai funcionar. Pô, até vai, cara, até vai. A questão vai demorar muito. Vai demorar muito, e foi isso que eu vi. Então você precisa ter algumas coisas aí para você, algumas coisas fundamentais para você entender. Priorizar suas dívidas, em quais dívidas você atua primeiro. Eu sempre falo, não pega aquele mais do mesmo, assim, o geralzão. Ah, não, é dívida que tem mais juros, eu atuo primeiro. Não necessariamente. Depende do caso. Por isso que na mentoria individual é interessante, porque eu analiso o teu caso. Eu falo, peraí, no teu cenário, atua aqui, atua por aqui. Vai por esse caminho, vai ser mais rápido. Ah, Gabriel, mas, poxa, eu vi que isso aqui... Ok, você viu que isso aqui era assim. Só que pro teu cenário, se você for por aqui, vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. E essa é a questão que você precisa entender. O olhar profissional, ele traz isso. Onde eu consigo dizer para você o que vai ser mais rápido para você, o que vai ser mais assertivo para você. Porque se você quiser pegar o caminho que, sei lá, que o teu vizinho usou, que o cara da internet que você viu lá, que você segue, usou, pode não servir para você. Por isso que é um método. O método, quando a gente pega o método, ele tem uma base. Uma base que o quê? Que funciona para 99% das pessoas. Funciona? Funciona, mas quando eu dou orientação específica para você sobre o seu caso, é outra história. É igual, por exemplo, no meu negócio.
Eu tenho um tipo de negócio. Se eu pego eu pego e faço um curso, igual eu já fiz vários, faço um curso onde a pessoa fala de negócios, marketing, tudo mais, eu vou lá e vejo aquilo e trago para o meu negócio o que se aplica ao meu negócio. Só que eu tenho que ver o curso todo, concorda? Tem que ver o curso todo, ver o que aplica, o que não aplica, testar. Mas quando eu pego uma pessoa, por exemplo, que entende do negócio, eu falo assim, ó, o meu problema hoje é esse. Ó, é isso aqui. Eu abro para ele, falo isso aqui. Ele fala assim, ó, vai por aqui, porque por aqui você vai mais rápido. Então essa também é a grande diferença. Então esse norte, né, que eu quero te dar aqui é do seguinte, de você começar a olhar para esse teu cenário, de você falar assim, peraí, eu consigo ir com essas orientações, que eu sei que muita gente consegue ir com as orientações, só que também tem muita gente que vai empacar nisso aqui. Você vai ficar empacado, aí você vai fazer, ah, beleza, e aí? E é por isso que eu falo, gente, é muita economia. Parece que não, mas é a economia de dinheiro absurda que você tem quando você tem um acompanhamento focado para você. Eu gosto de dar um exemplo de um aluno que eu fiz uma aula com ele e ele teve uma economia de 140 mil reais. Numa aula. Uma coisinha que eu falei para ele, eu falei, não, faz isso aqui, vai por aqui. Aí eu fiz uma consultoria também semana passada com uma aluna que ela queria lá umas orientações, ela pegou, fez uma aula ali, uma aula só comigo, primeira aula dela, a gente ainda não fez outra, e eu peguei, eu olhei, eu fiz esse estado, essa clareza aqui, eu falei, ó, não faz isso aqui, vai por aqui. Ela falou, nossa, isso aqui ia dobrar o custo efetivo total da dívida. Eu falei, ia. Ela, tipo assim, ela ia sair de 190 para 370 e poucos mil. Era uma economia ali mais ou menos ali de 180 mil reais. De uma ação que ela ia fazer, ia comprometer mais ainda. Ah, mas Gabriel, a parcela ia caber no bolso dela? Ia caber. Até ia caber. Muito apertada, mas ia caber. Só que ela ia ficar presa durante mais, sei lá, 6, 7 anos. Pagando aquela dívida. Podendo pagar por um valor mais justo. Podendo fazer uma negociação a um valor mais justo. Mas por quê? Gente, sabe o que eu fiz só na aula com ela? Só isso aqui, ó, clareza. Clareza da dívida. Deixa eu trazer para vocês uma ferramenta, que é a ferramenta que eu uso, para a gente ter clareza. Deixa eu colocar minha câmera aqui. Deixa eu fazer um pequeno ajuste para a gente conseguir colocar essa... Pronto, só para a gente ajustar aqui. Eu vou ajustar o que precisa ajustar. E a gente colocar essa... E a gente colocar, você ter ideia aqui do que eu estou falando. Essa planilha aqui é uma planilhazinha que eu uso, tá? Para fazer esse mapeamento, uma parte, vamos dizer assim, desse mapeamento, que é onde traz um momento de clareza. É um momento de clareza. Eu quero ser só didático aqui para vocês, para ensinar como é que eu faço aqui, para você ter uma ideia do que eu estou falando, da clareza que você vai ter usando uma ferramenta dessa. Vamos lá. Exemplo, para quem você deve? Lembra que eu falei? Para quem deve? Eu devo para o banco 123. Vou botar nome de banco não, ok? Não nome de banco não. Qual tipo de dívida? Lembra que eu falei de categoria? Qual tipo de dívida? Essa dívida é um empréstimo pessoal. Qual o valor inicial da dívida? Você precisa saber o valor inicial. Vamos supor aqui, vamos dar aquele exemplo que eu falei, né? 20 mil reais. Qual o valor mensal? Aí vamos supor aqui que seja R$1.000 mensais. Eu quero ser bem didático, tá? Eu não vou ficar vendo aqui se o juros está alto, se o juros está baixo, se os juros que eu coloquei está certo, se está errado, se está exagerado. Eu quero só trazer um exemplo, ok? E a gente vai, através desse exemplo, a gente vai ver e eu vou fazer algumas análises com você, ok? Porque não é um exemplo real. Eu estou trazendo números bem inteiros aqui, mas para a gente ter uma ideia, ok? Então vamos lá. A gente colocou aqui, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o seguinte... Um empréstimo pessoal, que eu peguei inicialmente 20 mil, para pagar em 36 vezes de R$1.000, ok? Pegou? Vamos supor, aqui eu coloco a duração restante. Vamos supor que eu já tenha pago
12 parcelas, então faltam 24. Okay? Vamos olhar agora para alguns números que eu quero trazer para você aqui, que são bem interessantes. Vamos lá. Considerando que você já pagou 12 mil reais, tá vendo aqui? Você já pagou 12 mil reais, ou seja, porque você pagou 12 parcelas de R$ 1.000, você já pagou 12 mil reais, tá? Então, considerando o custo efetivo total, que é de 36 mil, certo? 36 vezes 1.000, 36 mil, custo efetivo total, isso é custo efetivo total. Considerando isso aqui, você já pagou 12 e faltaria pagar 24. Lógico, por quê? Porque tem juros em cima disso aqui. É assim que funciona o jogo, ok? Mas se você levar em consideração o valor que você pegou e o valor já pago, você teria um saldo devedor, que eu chamo aqui de saldo devedor real, né? Eu até esqueci, nessa planilha aqui não está o nome aqui, mas chamamos de saldo devedor real, você estaria devendo 8 mil reais. Você não estaria devendo 24, você estaria devendo 8. Ok? Então é importante que você tenha esse valor aqui para você considerar esse valor na hora de uma negociação. Você não vai considerar. Por que muita gente... já paguei 12. Quanto falta pagar? 20. Claro, o banco vai querer o valor mais alto, gente. Mas isso é lógico, tá? Juros ao mês. Gabriel, o juros está alto? Está baixo? Depende. Para um empréstimo pessoal, tá um juros, olhando para o mercado hoje, tá? Tá um juros, vamos dizer até razoável. Ok? Não está dos melhores, mas está um juros razoável. O juros está abusivo? Não. Juros abusivo, ele acontece em dois cenários. O primeiro, o banco está te cobrando mais do que o contratado. E você consegue ver também por essa ferramenta. Vamos supor que o banco colocou lá para você que o juros lá está 2,9. E você coloca nessa planilha aqui e você vê que está 3,6. Opa, tem alguma coisa errada. O banco está te cobrando juros a mais. Então, isso é um caso de juros abusivo. Segundo caso de juros abusivo é onde os juros que o banco está te cobrando está acima da média do mercado. E aí você precisa calcular isso aqui, pegar todos os bancos, calcular, fazer uma média aritmética ali. Mas que na maioria dos casos não está, tá? Porque tem bancos que têm juros muito altos. Então, assim, uma taxa de 3,6, uma taxa de 5, 6, às vezes ainda não está abusivo em relação à média do mercado, mas pode estar abusivo em relação aos juros contratados. Ou seja, você contratou, sei lá, eu já vi casos disso, já tive casos de cliente, que o cliente contratou 1,5, está lá no contrato, e quando foi ver estava 3. Por quê? Porque a pessoa não calcula isso aqui. E aí você vai fazer a negociação, você precisa usar a mesma ferramenta aqui para você ver. Peraí, os juros que o banco está me oferecendo, é realmente os juros que ele está me mostrando? Você precisa ter isso. Então essa ferramenta aqui, gente, é a ferramenta que eu uso dentro do método, que ela traz muita clareza. É lógico, a gente preenche aqui com todas. Se você tiver várias dívidas aí, a gente vai preencher consignado, vai preencher com tudo. Vai trazer o valor mensal, vai trazer aqui a sua porcentagem, por exemplo, de rendimentos líquidos. Vamos supor que essa pessoa aqui ganha 5 mil reais. Vai te trazer a porcentagem aqui que ela está consumindo das suas dívidas. Enfim, é um momento de clareza, ok? Que a gente, em termos de números, a gente traz essa planilha aqui. Aí outra coisa, a gente vai traçar aqui também o objetivo. Qual o objetivo para essa dívida aqui? O objetivo dessa dívida é redução de juros? O objetivo dessa dívida é um aumento de prazo? Você precisa ter ciência disso, gente, senão você está negociando. Está negociando sem noção, entendeu? Você está negociando sem a mínima ideia. Então, você precisa aí categorizar suas dívidas e entender isso. A priorizar a dívida, qual atuar primeiro, o tipo de dívida, que mais que eu falei ali? Você ter também o objetivo para cada dívida. Qual o seu objetivo? Tem dívida que as pessoas ficam assim, essa dívida aqui, eu quero redução de juros. Mas às vezes não dá para reduzir os juros da dívida. Você pega, sei lá, um consignado que a pessoa já está pagando 0,9, 0,8. Você quer reduzir juros daquilo ali? Não tem como reduzir juros. Mas você consegue, através de outro tipo de negociação, de técnica de negociação, que a gente vai falar um pouquinho amanhã, na próxima aula, na verdade, você consegue, por exemplo, prazo. Você consegue um prazo maior sem aumentar o custo efetivo total. Por exemplo, você está pagando 3 mil reais
faltam 30 vezes. Se você pagar 1.500 em 60 vezes, você não aumentou o custo efetivo total. Ah, Gabriel, mas aumentou o tempo. Mas não aumentou o custo efetivo total. Essa é a maravilha da coisa. Por mais que tenha aumentado o tempo, não aumentou o custo efetivo total. Então você está pagando, vamos dizer assim, a perder de vista. Para você é uma excelente vantagem, por mais que você ache que não. Então você precisa entender também tudo isso, ter essa clareza, ok? Dentro da mentoria individual, eu faço isso aqui junto contigo. Você traz para mim, eu faço junto contigo. Fala aí para mim. Fala qual a dívida, quanto está devendo, quantas parcelas já pagou, quantas parcelas faltam pagar. E a gente vai fazendo esse mapeamento junto para eu te passar orientações. Eu falo, ó, prioriza essa. Prioriza essa. Ó, é nessa aqui que você vai atuar primeiro. Ó, para chegar essa dívida aqui, a gente vai fazer essa estratégia aqui para uma redução de juros. Para essa dívida aqui, a gente vai fazer tal estratégia. Dentro da mentoria individual, eu vou te ensinar tudo isso. Durante 60 dias intensivos, eu vou te acompanhar no WhatsApp, você tirando dúvida comigo 7 dias por semana, a hora que você quiser tirar, ok? A gente tem 2 reuniões individuais, onde eu faço esse mapeamento, crio o plano de ação para você, falo, ó, vai por aqui, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e você só precisa executar. Eu te entrego todas as ferramentas para você usar e acelerar o processo, economizar em tempo, economizar em dinheiro, economizar em energia e você, o quanto antes, você voltar a ter paz, voltar a ter tranquilidade, o seu dinheiro sobrar para quê? Para você curtir a vida de novo, você estabilizar financeiramente, você voltar a ter paz financeira, voltar a ter segurança, voltar a ter vou dizer assim, até dignidade. Tem muita gente que já perdeu a dignidade. Ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo, o botãozinho aqui embaixo, para você conhecer os bastidores dessa mentoria. Eu acho que vale pelo menos você se dar, vamos dizer assim, essa oportunidade de conhecer os bastidores. Eu vejo muita gente falar assim, eu não tenho condições. Espera aí, conhece os bastidores primeiro, conversa com a equipe, tem um botão aqui também para você conversar com a minha equipe, para você entender como funciona, você pegar detalhes a mais que talvez tenha ficado alguma dúvida e tal, para você participar dessa mentoria individual, ok? Mais algumas informações sobre a mentoria individual. São 60 dias de mentoria intensiva, onde você tem contato direto comigo no meu WhatsApp, ok? E mais 120 dias que a gente continua dando um total aí de 6 meses de acompanhamento, onde dentro desses 6 meses você tem a mais 12 aulas ao vivo, onde eu vou tirar dúvidas, vou te passar orientações, vou passar ajustes para o seu caso, para você acelerar muito o processo. Gabriel, mas espera aí, eu entrei na mentoria, eu já tenho reunião com você já no mesmo dia? Não, a gente vai agendar essa reunião conforme as pessoas que compram, conforme as pessoas que adquirem e conforme a minha agenda, ok? Mas a gente, quando está liberando mentoria, sim, é porque eu estou com a agenda mais disponível, já terminou algumas mentorias, então eu vou disponibilizando isso aqui conforme a galera eu vou terminando outras mentorias, ok? Mas é lógico, você entrando na mentoria, você tem acesso imediato ao método. Então, o método é a base da mentoria. Então, você vai ter acesso a todas as aulas para você poder já começar a executar. Você tem acesso a todos os discursos prontos, os templates. Sabe para que é isso, gente? Para você pegar e ligar para o banco. Você não vai ter nenhum trabalho, de pensar o que você vai falar, o que eu falo com o banco. Porque muita gente fica assim, eu vou ligar e eu vou falar o quê? O atendente vai me falar, o que eu vou falar? Tá tudo pronto, já tá tudo feito para você só ligar e chutar pro gol e correr pro abraço, como eu costumo dizer. Então, basicamente é isso, ok? Amanhã eu vou liberar a próxima aula, ok? Que é a aula 3, onde a gente vai falar sobre as técnicas de negociação que você pode usar com base nesse cenário aqui, ok? Então você que ainda não assistiu a primeira aula, assiste a primeira aula, ok? O link com certeza você recebeu aí já. Anota tudo, ok? Anota tudo que você puder para você ficar por dentro, você ter clareza também desse teu cenário, você ir criando aí, construindo o teu plano de ação. E fala uma coisa para mim, vale a pena mandar essa aula para alguém?
Pegue esse link dessa aula, talvez você possa pegar até o link da aula passada. Pega esse link e manda para alguém. Ou pega o link lá de cadastro e manda para alguém. Pega esse link de cadastro, que aí a nossa equipe vai mandar lá as aulas, né? Vai ficar mais fácil para a pessoa. Pega aquele link de cadastro lá que você recebeu, que você viu no Instagram, que você viu num grupo do WhatsApp, que você viu no teu e-mail. Pega esse link e manda para um amigo seu. Fala, amigo, cara, eu acho que você deve assistir isso aqui. Amigo, independente se você tá ruim financeiramente ou não, cara, assiste isso aqui. Porque, por exemplo, proteção salarial, gente, isso aqui todo mundo deveria fazer. Ter clareza do seu estado financeiro. Você deveria ter. Maioria, a gente tem 80% da população que está em dívida, então 80% da população tem pelo menos um financiamento do imóvel, do veículo, tem um empréstimozinho, um cartão de crédito. Então é interessante que as pessoas vejam isso aqui e que você vai ajudar também esse seu amigo. Então pega o link, compartilha. Gabriel, não sei como é que faz. Pega o link da aula que você recebeu no WhatsApp e compartilha com um amigo, com um familiar que você ama aí. E me ajuda também a divulgar esse trabalho que eu tenho certeza que é importante para todo mundo. A gente se vê amanhã na próxima aula.